Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. É o canal que eu idealizei, eu edito, eu escrevo, eu apresento, tá bom? É o meu canal aqui no YouTube. Para quê? Para facilitar, tentar ser uma opção, né? Uma opção para promover o meu trabalho e uma opção também para que você que esteja participando, ou melhor, que esteja interessado no concurso público, né? Esteja aí, possa ter uma opção, né? Para você estudar, para você corrigir as suas provas. Pois bem, todo domingo eu alimento o canal com uma dica de gramática. Você pode vir aí no meu canal, 10 minutos, 15 minutos no máximo, tá? Um vídeo para promover o meu trabalho, tá? Contudo, no último final de semana, eu falo final de semana do dia 6 de dezembro, alguns colegas fizeram concurso em nível superior, tá? Para o cargo, eu tenho vários cargos, tá? Peraí, deixa eu ver aqui que para vários cargos e no caso, um deles, né, foi para o cargo de professor, né? Tudo ok aqui? Foi para o cargo de professor. Então, o que acontece? Alguns dos colegas fizeram a prova e pediram para que eu fizesse uma correção. Aí eu fiz a correção, foi muito legal. A receptividade foi muito legal no canal. O canal deu uma bombada, né? Aí o que acontece? Aí eu prometi que iria fazer a correção das provas em nível médio e em nível fundamental, tá? Alguns alunos pediram para mim também fazer a prova em nível fundamental, vou fazer. Em nível médio, para você, por exemplo, que está pleiteando em um cargo, por exemplo, até você, colega professor, tá? Que pleiteia um cargo no estado, ou aqui na prefeitura de Campo Grande, né? Para a Secretaria de Educação, que normalmente é uma prova FAPEC, tá? A prova em nível médio é interessante para você, porque hoje em dia, a maioria das bancas organizadoras, elas não diferem mais aquilo que é prova em nível superior e aquilo que é prova em nível médio. Isso eu estou falando da matéria de gramática, a matéria de língua portuguesa, tá? Então, por exemplo, uma prova FAPEC, você vai constatar que mesmo uma prova em nível médio, foi uma prova de uma dificuldade, de um grau que a gente deve considerar. Ele está dando uma mensagem de erro aqui, mas não tem importância, tá? Tá, vamos ver se ele vai dar uma mensagem de novo aqui. Uma mensagem de erro aqui de novo. Isso mesmo. Então tá. Então eu vou proceder agora à correção em nível médio, tá bom? Então você fica atento, a prova foi tão difícil quanto, tá? A prova em nível superior. Tudo bem? Então vamos lá? Me acompanhe aqui na correção, por gentileza. Vamos lá então? Vamos lá! Faça comigo a correção aqui. Aqui eu preparei um Paint, tá? Aqui a capa da prova, a prova foi no dia 5, né? Essa prova foi no sábado, tá? O pessoal no sábado fez a prova em nível médio, aí no domingo foi a prova em nível superior. Acho que o fundamental também fez no domingo também, se não me engano, tá? Mas aí fiquem atentos aqui à correção no canal. Aí você ganha aqui, né, a sua prova, aí você pode, né, aqui você tira a etiqueta, e o colega muito bem retirou a etiqueta, né, tá? Para não aparecer nenhum dado pessoal, tá? Pois bem, aberta a capa, tá? Aí, salvar? Tá bom, salvar. Aí nós temos aqui a questão 1. Deixa eu ir lá voltar para o Paint da questão 1. Eu vou pegar uma caneta aqui para facilitar a nossa vida. Uma caneta vermelha, tá? E vou fazendo as considerações. Claro, primeira questão, uma questão de interpretação. Normalmente eu aconselho o seguinte: você faz a leitura do enunciado, que é para você ter certeza sobre aquilo que está sendo pedido. Tá? Então vamos lá? Faz uma leitura comigo aqui do enunciado. Considerando as informações a respeito do município, focalizado no primeiro segmento do texto, agora uma pergunta muito importante, né? O que é o primeiro segmento? Provavelmente o primeiro segmento não é um nome gramatical, tá? Então o nosso elaborador, ele faz uso daquilo que a gente pode chamar de uma expressão acadêmica, né? Uma expressão ali do dia a dia. Ele que provavelmente deve ser um doutor, né, em linguagens. Então ele fez uso ali de uma linguagem que ele usa no dia a dia dele. Ele usou a palavra segmento. Essa palavra segmento, ela gramaticalmente ela não é aplicável, tá?
Então ele poderia ter colocado o primeiro período, ele poderia ter colocado o primeiro parágrafo. Nós vamos notar, pelo teor da pergunta, que ele faz a pergunta a respeito do primeiro parágrafo, tá? Aqui, ó, tá dando esquema de cores aqui. Tá. E não mostrar essa imagem novamente. Beleza. Então vamos lá, então? Isso, deu uma atualização aqui, mas não tem importância. Vamos então experimentar o que seria esse primeiro segmento, que supostamente seria esse primeiro parágrafo, tá? Fundado em 1824, São João de Boa Vista depende bastante do agronegócio. A cafeicultura, o cultivo de cana e a pecuária sustentam o município, que possui 91,2 mil habitantes. No século XI, quando se converteu em polo universitário, a cidade perdeu muito do jeitão caipira. Há 14 anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo instalou uma unidade de ensino superior perto, tá, da Paróquia Imaculada Conceição. Mais tarde, em 2012, a Universidade Estadual Paulista instalou um campus junto à rodoviária. Finalmente, em 2014, São João recebeu o primeiro curso de medicina da Redondeza, oferecido por uma instituição privada. Vindos do Brasil inteiro, os estudantes atraíram hipermercados, lojas de departamentos e franquias de fast food. Vamos tentar experimentar o que seria esse primeiro fragmento, tá? O primeiro segmento, desculpa, ele falou segmento, do texto pode-se afirmar que o processo de modernização se atingiu a localidade, trouxe mudanças de caráter negativo para o município e de seus moradores. Não fala a respeito, né? Não fala a respeito, é ambulância passada. Letra B. As mudanças pelas quais passou o município neste século dizem respeito à industrialização que chegou à região. Não, o que chegou foi a unidades acadêmicas, né? Tá bom então, letra C. As transformações ocorridas levaram o município a não mais ter o agronegócio como fator... Não falou nada disso. O agronegócio continua sendo a mola propulsora. Letra D. O processo de mudança pelas quais passou o município no período em destaque foi motivado por empreendimentos educacionais. Fechou. Então o fato de ter instalado ali alguns campos, né, alguns campi, né, plural de campus, né, cara? Alguns campi universitários fez com que algumas lojas de fast food, tal, alguns hipermercados também migrassem para a cidade. A resposta correta é a letra D. Esse gabarito preliminar ele já saiu, tá? Você já consegue vê-lo lá na FAPEC. Estou fazendo aqui a correção já no dia 3, lá no dia 14, segunda-feira, dia 14. Por quê? Porque a semana ela foi corrida, mas você tem a correção que eu fiz no próprio dia 6 de dezembro, tá? Domingo da semana passada, não domingo de ontem, domingo da semana passada, que você pode conferir aqui no meu canal, tá bom? Muito bem, então a resposta correta é a letra D. Só para o desencargo da consciência aqui, a letra E. As características interioranas da localidade não foram afetadas pelas transformações registradas com a chegada do novo... Foi sim. Então agora com a chegada, né, de empreendimentos universitários, né, com campis, né, com campi universitários, nós temos uma modernização, tá bom? Então a resposta correta é a letra D. Diz o segundo. A partir de uma leitura atenta do segundo segmento, você está vendo como é claro? Então, o que ele chama de segmento é aquilo que normalmente você chamaria de parágrafo, tá bom? Nenhum problema ele utilizar essa expressão, tá? Mas só que pode causar estranheza no candidato, tá bom? O candidato, ele estuda com a gramática aberta. Os cursos preparatórios, eles preparam mediante gramática. Até porque a língua é um elemento padronizado, tá? Então, só uma observação. Tá bom? A partir de uma leitura atenta do segundo segmento do texto, verifica-se que é correta a afirmação presente em... Então vamos ler o segundo segmento, perdão, vamos ler? A semelhança do município, minha família se transformou nos anos 2000. Graças a um empréstimo na Caixa Econômica Federal, aumentamos a cozinha, botamos piso de cerâmica em todos os cômodos e substituímos o forro de madeira por laje de alvenaria. Na garagem, um Chevette de 1979, irmão, eu tive um 74, velho. Na verdade não fui eu, né? Foi meu pai. Caindo aos pedaços, deu lugar a um Fiat Uno 10 anos mais jovem. Ótimo. Então vamos lá? Ele vai perguntar, a partir da leitura desse segundo segmento, verifique-se que é correta a afirmação presente em. Vamos ver?
Não há base efetiva para comparação que se encontra na abertura do segmento. Quer dizer, a mudança de atitude ou a modernização do município. Sim, na medida que o município também se modernizou, também, supostamente, vamos colocar assim, ganhou uma determinada evolução, ele também evoluiu. O Chevette 79 deu lugar a um Fiat Uno 10 anos mais jovem, tá? Não a base efetiva, não, a base sim, essa letra A está errada, tá bom? Vamos lá, letra B. As mudanças focalizadas nesse segundo parágrafo remetem à possibilidade que o autor teve de adentrar o ensino superior. Não, ele não falou nada disso. Ele falou que a família mudou no ano 2000. Mudou o piso, o forro que é de madeira trocou por uma alvenaria, tá? Letra C. A transformação a que se faz referência no trecho é mensurada com ênfase em conquistas materiais obtidas pelo indivíduo e seus familiares. Correto, cara. Resposta correta é a letra C, tá? Nós estamos fazendo só uma checagem, tá? Só corrigindo, fazendo uma explanação a respeito das questões, haja vista que esse gabarito já está disponível, tá bom? Tudo bom, então. Não há associação entre a mudança efetiva à vida do sujeito e as condições propiciadas nos anos 2000. Sim, há sim associação. No contexto das condições econômicas indicadas no texto, não é relevante a informação a respeito dos dois veículos. Sim, é relevante, porque era um veículo velho de 79, agora um 10 anos mais jovem. Tá bom? Muito bem, que configura a resposta correta, a letra C. Vai para o número 3. O número 3 diz assim: é próprio da língua portuguesa, em seus vários níveis de composição, registrar particularidades no que se refere à grafia correta das palavras. Por exemplo, às vezes, um pequeno descuido, dada a proximidade que mantém com outras, gera equívocos na comunicação. Considerando essa questão e com base no contexto dos enunciados seguintes, assinale a única alternativa que contém o termo sublinhado, grafado corretamente. Então, veja bem, ele está lidando aqui com um elemento que nós conhecemos na matéria chamada significação das palavras, tá? Necessariamente com o elemento parônimo. O que é o parônimo? Parônimo é a relação de semelhança que uma palavra tem com a outra. Normalmente, configura um erro as pessoas que usam, eu normalmente observo assim, as pessoas que elas gostariam de usar o despercebido, as pessoas usam o desapercebido. Então veja bem, eu quero sair sem que ninguém me perceba, eu quero sair despercebidamente. Agora, é muito importante registrar, existe o desapercebido? Existe. O desapercebido não é sinônimo do despercebido. O despercebido é quando eu saio sem que ninguém me perceba. O desapercebido é quando eu não estava atento e eu fui surpreendido. Eu estava despreparado, tá? Então eu costumo brincar, né? É como se alguém chegasse para mim e falasse assim: professor, eu queria que o senhor comprasse uma rifa minha. Cara, eu estou desapercebido, eu não tenho dinheiro aqui, entendeu? Eu brinco assim, quando a gente jogava bete ombro na rua, você lembra? Você chegou a jogar? Aí, cara, você tá perdendo, né? Criança é competitiva, né, velho? Aí o que ele faz? Ele quer dar, né, ter aquela oportunidade, a bola tá oferecida para ele. Se você nunca jogou bet, então não adianta dar esse exemplo pra você. Mas a bola tá oferecida e você fala: é agora, irmão. Você pega o taco com toda a vontade assim, bate na bola. Você bate na bola, a bola ela sai, parece que ela tem um teleguiado, irmão. E aí, na hora, o que ela vai pegar? O vizinho que tá saindo para trabalhar. A bola pega na testa do vizinho. Cara, a bola pegou o vizinho desapercebido. É disso que nós estamos falando. Palavras que as pessoas trocam, porque as palavras são parecidas uma com a outra. É o que acontece com aferir e auferir. Nós estamos no tempo de Covid, né, cara? As pessoas, elas não tiram a sua temperatura. Porque se tirar a sua temperatura, você morre. As pessoas não medem a sua temperatura, porque não tem como estender a sua temperatura no chão. As pessoas aferem a sua temperatura. Mas também existe o verbo auferir. Auferir é conseguir. Ele auferiu lucros com a medida que tomou. Entendeu do que nós estamos falando? Palavras que se parecem. E às vezes as pessoas ouvem e usam de forma equivocada. Quer ver? Faz comigo a letra A. Naquela bela manhã de verão, o narrador imergiu na superfície da piscina. Veja bem, para ele imergir, ele tem que ir ao fundo da piscina, mergulhar. Ele não imergiu, ele emergiu, tá? Deixa eu escrever aqui. Emergiu. Vou escrever aqui porque
Aí fica melhor. Vou colocar aqui do lado da alternativa, tá? Ele emergiu. Vou até subir um pouquinho mais, para não atrapalhar aqui as minhas observações. Então, na letra A aqui, ele emergiu. Deixa eu colocar aqui. Ele emergiu, tá bom? Então, a letra A emergiu. Olha a letra B. Atendendo ao pedido da esposa que construísse uma casa bem maior, procurou observar se o cumprimento é cumprimentar, tá? Neste caso aqui é o comprimento, tá? Então aqui é comprimento, que é aquilo que é cumprido, tá bom? Então é comprimento. Cumprimento é de cumprimentar, tá? É de saudar. Então tá errado. Ó, olha essa daqui também, que é um erro muito comum. Ó, durante os dias que antecedem uma disputa eleitoral, criminosos somente podem ser presos se surpreendidos em flagrante, tá? Então é o flagrante delito. Então não é fragrante. Fragrante é perfume, tá? Então é flagrante, tá bom? Tá errado. Ó, quantos políticos não cumprem sucessivos mandados? Mandados não. Mandado, quem cumpre mandado é a polícia. Mandado de busca e apreensão é porque mandou prender, mandou buscar, tá? O político, ele cumpre mandatos, tá bom? Então são mandatos, tá? E é claro, o único que sobrou correto aqui foi a letra E, tá? Então aqui um pleito é uma homenagem, tá bom? Existe pleito também. O que é o pleito? O pleito é o embate eleitoral, tá? Então nós tivemos o último pleito aqui em Campo Grande, foi eleito o prefeito, e isso é relativo a embate eleitoral, é um pleito, tá? Agora um pleito é uma homenagem. Notem, como era um funcionário exemplar, próximo aos dias de sua aposentadoria, os colegas organizaram a ele um merecido pleito. A alternativa correta é a letra E. Fechou? Então são muitas dessas palavras que elas lembram a pronúncia de outra. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Olha aqui uma questão interessante aqui. Entre as várias classificações a que os estudos gramaticais submetem as palavras conhecidas como substantivos em língua portuguesa, encontra-se a contraposição entre concretos e abstratos. Então você tem que saber aqui qual é a diferença de um concreto e um abstrato, tá? Recorrendo a seu conhecimento sobre essa categoria, assinale entre as alternativas que seguem a única correta no que diz respeito à presença exclusiva. Por que exclusiva, colega? Porque algumas palavras elas podem, como é que eu posso dizer? Flutuar sobre os dois significados. Flutuar já é. Quer ver? É o que você faz com a palavra imagem. O que é uma imagem? Uma imagem é algo que lhe vem à mente. Puxa, veio a mim uma imagem. Isso é abstrato. Por quê? Porque a definição de abstrato não é aquilo que pode ser pego. Não é aquilo que você pode pegar. O abstrato é aquilo que ele não precisa de outro ser para existir. Ao contrário, o abstrato é aquilo que depende de outro ser para existir. A gente confunde o conceito de pegar e não pegar, é o concreto. Então, o concreto não é só aquilo que você pode pegar. Por exemplo, a luz. A luz não depende de outro para existir. Existe o fóton. Você pode pegar o fóton? Não, você não pode pegar. Tá? Por exemplo, são os personagens, por exemplo, de quadrinhos. O Batman. O Batman ele tem a vida própria dele lá, cara. Lá nos quadrinhos. Não é a questão de você poder pegar ou não pegar. É porque ele não depende de outro para existir. Por exemplo, já os substantivos que são considerados abstratos é aqueles que dependem de outro para existir. Por exemplo, o amor, sentimento, né? Ou então aqueles substantivos que derivam de ações. Por exemplo, é o caso do trabalho. Trabalho é um substantivo abstrato, cara. Por quê? Porque ele não existe. O que existe é o ato de trabalhar, tá bom? Então, o que são concretos? Aqueles que não dependem de outro ser para existir. Apaga esse negócio de pegar e não pegar, tá? Não, a questão não é essa. Eu estava falando sobre aqueles que flutuam, né? A palavra imagem. A imagem pode ser aquilo que me vem à mente. Então ela depende da minha imaginação, abstrato. Mas a imagem, a gente não chama também aquela escultura, por exemplo, que tem na igreja? É uma imagem de Nossa Senhora. Então, veja bem, ela não depende de outro para existir. Tempo. Tempo aqui hoje, segunda-feira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá fechado o tempo, tá chuvoso. Hoje é dia de eclipse e tal, nem vai conseguir ver o eclipse. Tá fechado, tá chuvoso. Então o que a gente diz? A gente diz de algo concreto,
tá? Porque ele não depende de outro para existir. Ele existe por si só. É a temperatura, é o tempo, é o clima. Agora, o tempo como cronos, aí, né, ele é abstrato. Entendeu? Então, o conceito é complicado. Me acompanha aqui nesse exercício 4, tá? Tristeza é abstrato. Amor é abstrato. Conquista é abstrato. Clareza, depende. A sereia é concreto. Porque a sereia é um personagem mitológico. Então, aqui eu tenho um substantivo concreto. Você viu que o elaborador, não, o candidato riscou? Correto, ele tem ciência disso. Letra B. Honestidade abstrato, raiva abstrato, sustentabilidade abstrato. A paixão, cara, depende. Aí depende, cara. Porque não depende não, cara. A paixão tá certo. Então a paixão, neste caso aqui, você pode chamar o outro de paixão, mas seja outro departamento, né? Então não, tá certo. Então a resposta correta seria supostamente a letra B. Por que supostamente? A gente vai conferir o resto. Purificação, abstrato. Brancura, abstrato. O vento é concreto. O vento é um substantivo concreto, ele não depende de você ou de outro ser para existir, ele existe por si só. A maturidade, abstrato, a alegria, abstrato. Aí você viu o candidato sublinhou o vento. O homem é concreto, ele pode ter no sentido de abstrato, no sentido de humanidade, mas o homem, né, tá aqui o rapaz, aqui um homem, então concreto, tá? A cor é concreto ou abstrato, ele flutua, tá? Saudade abstrato, inteligência abstrato, força abstrato. Letra E, energia abstrato. Energia depende, né, cara? Porque se a gente tá falando do quê? Da eletricidade, então é muito complicado, tá? Flutua, tá bom? Lealdade abstrato, ternura abstrato, luz é concreto, tá? Luz pode ser no sentido de uma ideia, veio uma luz, é abstrato. Mas a luz, como fóton, ela é concreto, tá bom? Então a única que tem somente substantivos abstratos é a letra B. Gostaram? Eu vou fechar aqui e vou partir para outra página, tá? Fecha aqui, salva. Já vamos imediatamente para a página 2. Deixei as páginas todas elas abertas aqui. Vamos lá? Exercício 5. Foram 10 questões, então força aí, tá bom? No que se refere aos verbos presentes no texto, é correto afirmar. Quer dizer, ele vai fazer uma afirmação para cada verbo aplicado no texto. Vamos direto então para as questões? Caso necessário for, nós voltamos para o texto, tá? Dá uma olhada aqui na letra A. Ficou é um verbo intransitivo. Razão pela qual no texto está acompanhado de uma adjunta adverbial de lugar. Isso confere? Confere. Agora vamos dar uma olhada aqui. Porque o verbo ficar, colegas, ele também pode ser um verbo de ligação, tá? Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu fico nervoso, eu fico triste. Então ele pode ser um verbo de ligação. Então essa verdade aqui ela não é absoluta, tá? Agora, o verbo ficar tem aplicabilidade de verbo transitivo? Tem. Então eu fiquei na esquina. Eu fiquei no shopping, aí meus irmãos foram embora, entendeu? Aí ele é um verbo intransitivo acompanhado imediatamente do adjunto adverbial de lugar. A afirmativa procede. Primeiro a gente vai ver se ele está correto no texto, tá? O macarrão que ficou na travessa não é suficiente para a próxima refeição. Onde que ficou o macarrão? Ele ficou na travessa. Cara, a afirmativa está correta. A alternativa correta é a letra A. Vou pegar uma caneta mais grossa aqui. Tem que lembrar, toda vez que trocar de pint, tem que pegar uma caneta mais grossa. Então tá bom, agora vamos ver o resto, tá? A letra A provavelmente é a correta. Vamos conferir o resto. Acrescente é um verbo que se encontra conjugado na segunda pessoa do tempo presente do modo indicativo. Olha só, se você fizer cruamente, né? Ou melhor, se fizer de maneira muito precipitada, ó, eu acrescento, tu acrescentas, ele acrescenta, tá bom? Então aí ele não é presente do indicativo, porque o verbo é acrescentar. Ele pode estar em dois formatos, ou ele está no imperativo, ou ele está no presente subjuntivo, tá? Vamos só conferir, para a gente ter certeza? Vamos lá. Acrescente cenoura, imperativo. Então ele está mandando você acrescentar cenoura. Então neste caso aqui, a afirmativa está errada. Letra C. Precisam é um verbo que se classifica como transitivo direto. Por isso, é seguido por um complemento dessa natureza no trecho. Bom, ele é um verbo transitivo direto? Não é. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Ó. Só que aqui no texto, ele está diferente, tá? Note aqui, ó. As sobras não precisam ir para o lixo. Neste caso, eu tenho uma locução verbal, tá? Precisam é verbo auxiliar do verbo ir. Então, neste caso, a gente não analisa a transitividade dele. A gente analisa a transitividade do verbo principal, sempre.
O auxiliar, o nome dele já está dizendo, ele só está fazendo um auxílio ali, ele está conjugando, flexionando. Nós analisamos quanto à transitividade somente o verbo principal. E neste caso aqui, então, o verbo precisar não pode ser classificado como transitivo direto. O verbo ir é classificado como verbo intransitivo. Letra C está errada. Letra D. Desperdiçam é um verbo de natureza intransitiva. Vamos ver aqui? Ó, conforme se verifica na expressão que o complementa na sequência. Vamos ver aqui? Ó, famílias brasileiras desperdiçam quase 400 euros. Quem desperdiça alguma coisa, irmão. É um verbo transitivo direto. Está errado a afirmativa. Letra E. Fica e perceber, embora intercalados por fácil, formam uma locução verbal, dada a proximidade que os associa no texto. Não. Um verbo auxiliar para um verbo principal não diz respeito de proximidade, tá? Ele diz respeito, ou ele diz a respeito de significado, tá bom? Neste caso aqui, fica fácil perceber. Neste caso aqui você tem uma oração principal e aqui você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo, tá? Como é que você sabe, Gessé? Porque ele tem o verbo em questão, o verbo não tem sujeito, ou melhor, o sujeito é oracional. Ele tem um predicativo do sujeito. É só você fazer o joguinho do isso. Fica fácil, isso. Quer dizer que isso fica fácil, entendeu? Então esse daqui é sujeito desse verbo. Isso daqui não é uma locução verbal. A afirmativa está errada, tá? A afirmativa correta, como nós observamos, é a letra A. Certo? Vai para o 6. Diz assim. Recordando-se da classificação que se faz no âmbito do período simples, dos termos que compõem a oração, assinale a oração que contém a indicação correta a esse respeito. Vamos tentar? Letra A. Letra A diz assim. Voltaram para Brasília. Eduardo, o sujeito é composto, correto. Verbo é transitivo direto e tem um objeto direto. Errado. Tá? O verbo voltar é um verbo intransitivo. Errado, cara. Aqui o verbo é intransitivo. Errado isso daqui. Letra B. Quem nesse mundo faz o que há durar, né? Isso mesmo, Nando Reis. Sujeito indeterminado. Não, o sujeito aqui é o quem. Quem nesse mundo faz. E aqui o sujeito é inexistente, tá? Então, a durar, tá? Não, na verdade aqui ele é verbo auxiliar do durar, né? Aqui o sujeito aqui o sujeito é indeterminado, tá bom? Ou aquilo durar. Não, na verdade aqui o sujeito é o aquilo, né, cara? Não, o sujeito não é indeterminado, irmão. Aqui o sujeito é o quem, aqui o sujeito é o que na verdade faz menção ao aquilo, tá bom? Bom, adjunta adverbial de lugar, nesse mundo é correto. Verbo intransitivo, verbo durar, se dura, né? Verbo intransitivo, correto. Adjunta adverbial de tempo, ele está falando que é o durar. Então, é verbo transitivo direto. Não, no caso aqui, é verbo intransitivo. Cara, tá tudo errado aqui a afirmativa dele, tá? Letra B, descarta. Letra C. O ciúme lançou sua flecha preta. Caetano Veloso. O sujeito é simples? Correto. Está vendo aqui o candidato? Ó, ele sublinhou. Está treinado, o cara está treinado. Sujeito simples. Verbo transitivo direto. Quem lança, lança alguma coisa. Objeto direto. Olha aqui, ó, a resposta correta, a letra C. Você viu que aqui não está rabiscado? Porque eu dei uma maquiada aqui no Paint, tá? Então eu tirei as alternativas todas rabiscadas e coloquei essas daqui sem rabiscar, que é para justamente não te influenciar durante a minha aula, tá bom? Letra D. Pedia os meus documentos e depois sorria. O sujeito é implícito. Sim, ele pedia, tá? Verbo é intransitivo. Não, quem pede, pede alguma coisa, cara. Conjunção, tá? Tá certo? Adjunta adverbial, verbo é intransitivo e depois sorria. A última análise está correta, a primeira está errada. Peixe bom dá no riacho de água tão limpinha. O sujeito é composto. Está errado. O sujeito não é composto. Quem dá é o peixe. Então está errado. A resposta correta é a letra C. Certo? Vamos lá? Faz o 7 aqui. Na língua portuguesa, quando ocorre o encontro da preposição a com o artigo a, tal ocorrência resulta em crase. A crase é um fenômeno, tá? Então, você vê aqui que o elaborador, muito bem, né? Resulta num acento de crase. Não, o fenômeno é a crase, que é marcada pelo acento grave, tá? Função dessas duas vogais. O que se faz marcar pelo acento grave. Correto, cara, correto. Nas alternativas seguintes, apenas uma registra essa ocorrência corretamente. Quer dizer, a crase foi aplicada corretamente apenas uma. Vamos tentar por quê? Vamos lá. Se você já assistiu alguma das minhas aulas, tá bom? Se não, te convido
tá? Dou aula aqui em Campo Grande, eu sou o professor Gessé Cortez, esse é o canal Gramática Descomplicada. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, compartilhe esta correção, tá bom? Vamos lá então? O pesquisador explicou-nos que o trabalho referia-se a candidatas. Toda vez que o azinho estiver no singular e a palavra subsequente do plural, não pode ter crase. Você viu o candidato, viu? Ó. Então tá errado, não pode, tá? Letra B, a fim de visitar. Fim é uma palavra masculina. A locução prepositiva ou a locução conjuntiva só recebem a crase se elas forem femininas. É o caso de à medida que e à proporção que. São femininos. Aí a crase é obrigatória. O afim não pode, tá? Depois de anos a serviço. Serviço é uma palavra masculina. Não se usa crase antes de palavra masculina. Era um sujeito extrovertido, de modo que faltava a qualquer. Não pode usar a crase na frente de pronomes. Pronomes não recebem crase, com exceção de duas ocasiões. Uma delas é uma crase que, havendo regência, a crase é obrigatória, tá? É na frente dos pronomes senhora, senhorita, dona, mesma, própria e outra. Esses 6 pronomes, havendo regência, a crase é obrigatória. E existe um caso que é a crase facultativa, que é o caso do pronome possessivo feminino, desde que é adjetivo. Se ele for substantivo, a crase é obrigatória, tá bom? Tá, nesse caso aqui não tem. Bom, tá tudo errado. Vamos ver aqui, ó. Desejava ser escritor. Assim, ficou feliz quando lhe disseram que escrevia a Machado de Assis. Aí a pessoa declara, né? Não tem crase na frente de palavra masculina, como é o caso aqui. Contudo, aqui ele deixou implícita a palavra a moda de, tá? Toda vez que você usar a expressão a moda de, ela estiver implícita, a crase ela será obrigatória. É por isso que arroz à grega tem crase. É por isso que bife à milanesa tem crase. Inclusive palavras masculinas. Por exemplo, o professor José não usava o cabelo a militar. Crase, tá bom? Ele vestia-se a Charlie Chaplin. Crase. E neste caso, ela escrevia a Machado de Assis. O escritor escrevia porque ele escrevia a moda de Machado de Assis. A alternativa correta, letra E. Legal? Então, toda vez que a expressão a moda estiver subentendida, a crase é obrigatória, mesmo na frente de palavras masculinas. As meninas costumam usar aquele salto, né, chamado Luiz XV. Ela usava salto a Luiz XV. Luiz XV é uma palavra masculina. Mas, neste caso, a crase é obrigatória porque a expressão a moda de está subentendida. Tá bom? Vamos lá, vai para 8, meu rei. Diz assim, tá? No que se refere à composição dos 3 períodos compostos presentes no texto, ó, 3 períodos compostos. Você sabe marcar o período, né, cara? O período ele vai da letra maiúscula ao ponto final, ó, que é um primeiro período, aí começa o segundo, ele vem pá, 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 ó, terminou o segundo, aí ele vem pá, 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 o terceiro. O período você conta da letra maiúscula ao ponto final. Por que ele não usou segmento, né? Porque, volto a dizer, tá? É complicado, do jeito que ele fez na questão. Ele tem que chamar período, cara, que é aquilo, ou parágrafo, nesse caso aqui ele tem um único segmento, um único parágrafo, tá bom? E aqui esse parágrafo é composto por 3 períodos. Como é que eu conto o período? Da letra maiúscula até o ponto final. O período não acaba na vírgula, nos 2 pontos, no ponto, não acaba. Ele acaba ou no ponto final, ou no ponto de interrogação, ou no ponto de exclamação, tá bom? Então tá. No que se refere à composição dos 3 períodos compostos presentes no texto, especificamente das relações de subordinação sintática que se estabelece no seu interior. É correto afirmar que é. Vamos lá? No primeiro período, que é esse aqui, ó, que vai daqui até aqui, tá? Identificam-se entre outras relações, entre outros, quer dizer que tem mais, tá? O caráter restritivo e condicional. Vamos ler? Ó, as cartas de leitores que recebo, tá? Então aqui eu recebo o quê? As cartas. Então neste caso aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já sabe por que ela é restritiva? Porque ela não tem vírgula. Se ela tivesse vírgula, seria explicativa. Já sei, e essa vírgula aqui? Essa vírgula não diz respeito à oração. Essa vírgula diz respeito a esse advérbio que está deslocado. Ó, que recebo, na maioria, aí começa outra oração. Ó. Se não vêm logo acompanhadas de uma produção literária qualquer, revelam. Então, na verdade, a oração principal, ó, ela tá assim, ó. As cartas de leitores revelam a pretensão. Essa é OP, tá? E aí ele não termina, de um escritor em perspectiva, tentando, aí ó, tem uma oração reduzida, ou querendo parecer natural. Uma oração reduzida. Mas olha só o que ele fala, ó. No primeiro período identifica-se, entre outras, por causa dessas duas reduzidas aqui, tá? Relações de caráter restritivo e condicional. Aqui é condicional. Se não vem,
Fechou? Então aqui eu tenho a minha oração subordinada adverbial condicional, tá? Ó, toda essa daqui é a condicional. E aqui eu tenho a minha oração subordinada adjetiva restritiva. A resposta correta é a letra A. Mas vamos fazer o resto. Olha só. No primeiro período, identifique-se, entre outras, relações de caráter explicativo. Para ele ser explicativo, aqui onde eu coloquei a minha linha aqui, ele deveria ter obrigatoriamente uma vírgula, tá? Como ele não tem a vírgula, nossa, eu tô bom nesse Paint, né? Apesar que eu apaguei um pouquinho do que, mas você entendeu, né? Como não tem a vírgula, então ela não pode ser restritiva, ou desculpa, ela não pode ser explicativa, ela só pode ser restritiva. Por isso que a resposta é a correta. Aí depois, relações de caráter explicativo e temporal. Não tem temporal, o que tem aqui é uma condicional, tá errado. No segundo período, a gente achou correto, mas vamos fazer assim mesmo. No segundo período, identificam-se, entre outras relações, de caráter explicativo e proporcional. No segundo período, ó, os poucos que se salvam, os poucos que se salvam, restritivo, correto, da mediocridade, valem mais pelas qualidades que por uma vocação para a literatura. Vale mais pela comparativo, tá? Então ela não é proporcional, ela é comparativa. Tá errado. No terceiro período, aqui, ó, a partir daqui. Identificam-se, entre outras, relações de caráter completivo nominal e final. Tem completivo nominal? Vamos ver. E estes, eu diria isso, tá? É objetiva direta. Eu diria que para se ela tem de finalidade, ó, para se realizar integralmente como homem, ninguém precisa ser artista e muito menos escritor. Só que a gente tem uma objetiva direta, não é completiva nominal. Tá errado, tá? Tá errado, cara, tá errado. Letra E. No terceiro período, identifica-se, entre outras, relações de caráter restritivo e comparativo. Não tem. No terceiro, eu tenho uma objetiva direta e tenho uma de finalidade. A resposta correta é a letra A. Gostou? Boa, né, cara? Boa questão, cara. Tô te falando. As questões são tão difíceis quanto uma prova em nível superior. Então, hoje em dia, se você for fazer uma prova FAPEC, isso eu digo FAPEC, eu falo FAPEMES, eu falo Fundação Carlos Chagas, ninguém discerne mais, irmão, em língua portuguesa, aquilo que são questões em nível médio, aquilo que é questão em nível superior, tá bom? As provas são tão difíceis quanto, tá? Vamos para outra? Então vamos lá. Aqui, vai salvar? Salva aqui para depois, se você quiser, eu mando essa correção para você, tá? Tá bom, então. Vamos lá. Aqui já está na 20, vamos para a próxima. A próxima é essa daqui, ó, 9 e 10. Diz lá, leia a seguinte quadra extraída de um poema bastante conhecido, da Canção Amigo, de Drummond, tá bom? A respeito dos versos que compõem essa quadra, é correto afirmar. Então tá, vamos lá, para 9, diz assim. Os dois primeiros organizam-se como um período composto por coordenação. Dá uma olhada aqui, ó. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Notem que eu tenho a minha oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Quem que passa por muitos caminhos? Muitos países? A rua ou o caminho, tá bom? Então aqui eu tenho pronome relativo e eu não tenho uma relação de coordenação, eu tenho uma relação de subordinação. A letra está errada. Como oração assindética e outra sindética conclusiva. Errado, tá? Não é conclusiva. Se ela fosse explicativa, a vírgula seria obrigatória, tá? Os dois períodos organizam-se como um período composto por subordinação, no qual se identifica uma oração principal e outra subordinada adjetiva. Tá vendo aqui, ó? Os dois primeiros organizam-se, os dois primeiros versos, tá? Então ele está falando isso aqui, ó. Os dois primeiros versos. A gente marca o poema diferente do texto em prosa. O texto em prosa a gente marca em períodos, é aquilo que vai da letra maiúscula para o ponto final. O texto em poesia, a gente marca em verso. Verso é cada linha de um poema. Na hora que ele fala os dois primeiros, ele está falando dos dois primeiros versos, tá bom? Nota aqui, ele diz, os dois primeiros organizam-se num período composto de subordinação, correto, tá? No qual identifica-se uma oração principal e outra subordinada adjetiva, correto, cara? A alternativa correta é a letra B. Tá, vamos conferir o resto. Diz assim, os dois últimos organizam-se como um período composto por coordenação, no qual se identifica uma oração sindética e uma assindética e uma sindética aditiva, sindética aditiva. Notem,
Se não me saem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Se não me vem, nota que eu tenho um período composto por subordinação, ela é condicional. E aqui, cara, a despeito de você ter uma aditiva, as duas são orações principais da primeira, tá? Então tem que ter muito cuidado. Essas daqui são aditivas? São. Mas essa daqui é subordinada em relação às duas. Então, do jeito que o Mani falou aqui, tá errado, tá? Os dois últimos organizam com um período composto de subordinação, correto. No qual se identifica uma oração subordinada substantivo, não é substantivo. Ela é... Eu tô lendo a letra D, né, cara? Eu deveria ler a letra C. Volto para a letra C. Os dois últimos organizam como um período composto por coordenação. É errado. Tem uma aqui por subordinação, uma subordinação condicional. Tá? Os outros dois são coordenados, mas eles são também principais em relação à primeira. Tá errado a letra C. Os dois últimos organizam como um período composto por subordinação. Os dois últimos versos, tá? Tem. No que se identifica uma oração subordinada substantiva. É errado. Ela é adverbial condicional. Tá? Tá bom. Vamos ver o último aqui. Os dois últimos organizam-se como um período composto por coordenação e subordinação. Ó, tá batendo na trave. No qual se identifica uma oração substantiva. É errado. Ela é adverbial condicional. Tá tudo errado, cara. Correto a letra B. Tá bom? Beleza, então. Faz a número 10. Ó. Tem um texto aqui. Vamos ver se a gente precisa ler o texto. Dada a importância dos procedimentos de coesão e coerência nos textos, de cuja articulação depende a construção de seus sentidos, analisando a história de Drummond, é correto afirmar. Então aqui, cara, uma questão de coesão e uma questão de referenciação do texto, tá? Então o que acontece, cara? Ele vai fazer algumas perguntas a respeito dessa referenciação. Algumas a gente vai poder marcar como verdadeiro ou falso, ou outras a gente já vai precisar ler o texto. Então dá uma olhada aqui. A presença de formas verbais do pretérito mais que perfeito, sumira, viera, discutira, embaralha a sequência das ações relatadas, prejudicando a organização temporal. Já de início eu posso dizer que está errado. Por quê? Porque, qualquer dúvida, assiste o meu canal. Eu tenho lá uma aula que eu falo a respeito do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele não serve para embaralhar nada. O pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. Ele indica a sequência temporal em que ocorrem as ações, tá? Porque alguns passados, eles não são concomitantes. Existem passados que ocorrem antes do passado em questão no texto. É o que está acontecendo aí. Sumira, viera, discutira. Tá bom? Tá errada a letra A. Faz a outra. Assim como cada peça antecipa o significado de colar de pérolas cultivadas, anéis, broches, essas coisas, ocorre com ofertantes e uma pessoa querida. Vamos ver então? Ele falando que essas palavras estão retomando, tá? Então vamos lá? Faz o seguinte, vai ter que ler o texto, cara, teve jeito. O bloco passava lá fora, experimentando o carnaval. Minha amiga foi atender o telefone e ao voltar viu que sumira o relógio de pulso, deixado sobre a mesinha da cabeceira. Abriu a gaveta, examinou a caixa de joias, vazia. Nada de preço, mais de estimação. Colar de pérolas cultivadas, anéis, broches e coisas. Veja aqui, ó. Então, notem, ó. Olha o que ele está falando. Cada peça antecipa o significado de colar, entendeu? Então, cada peça, nada de preço, tá? Abriu a gaveta e examinou a caixa de joias, vazia. Nada de apreço, mais de estimação. Colar, cada peça, tá vendo? Então, colar de pérolas, tal, cada peça. Lhe viera de uma pessoa querida, tá? Vamos lá, ó. Assim como cada peça antecipa o significado de colar de pérolas, tal, ocorre com ofertantes e uma pessoa querida, tá? Então vamos lá? Ó, vamos chegar no ofertantes aqui para você ver, ó. Vazia, nada de preço, mas de estimação. Cada colar, cultivados, anéis e broches, cada peça lhe viera de uma pessoa querida, tá? E era como se os ofertantes vivessem ali, certo? Muito bem. Segundo os elementos de referenciação, a afirmativa B é a correta. Os referentes minha amiga, após sua introdução inicial, será retomada ao longo do texto por meio de procedimento de pronominização do sujeito. O que é pronominização? É quando eu falo, Paulo chegou, aí alguém fala, cadê? Ah, ele saiu de novo. Aí o ele é a pronominização desse sujeito. Notem aqui que ele deixa, na maioria das vezes, o sujeito oculto, não ocorre. Ó, o bloco passava lá fora.
experimentando o carnaval. Minha amiga foi atender o telefone e ao voltar viu, quem que viu? Ela viu, que sumiram o relógio de pulso, estava na mesa, abriu, olha, viu? Todos sujeitos ocultos, tá bom? Então não há prenominização, tá bom? Então tá errada a letra C. Em esse sentimento encontra-se uma retomada, uma expressão do período anterior, a qual será desenvolvida no período seguinte do texto, esse sentimento. Dá uma olhada aqui na palavra, ó. Sem capital, achava exagerado esse sentimento. Nas vezes em que discutia o problema, opinara quase favoravelmente aos gatunos, coitados, tal. Então esse sentimento é um sentimento de perda, né? Que depois não será retomado. Tá exagerada a letra D, tá? Olha a letra E. Os termos incólume, benemérito, presentes no final do texto, vinculam-se ao possível responsável pelo sumiço das joias do amigo narrador. Aí você nota pela leitura do texto que alguém roubou. Só que a nossa amiga, ela defendia os ladrões. Olha o que ele vai falar no último parágrafo. Ó. Não que participasse do horror capitalista a ladrões. Participasse, né? Sem capital, achava exagerado esse sentimento. Nas vezes em que se discutir o problema, opinara quase favoravelmente aos gatunos. Coitados, não tiveram boa formação familiar. A miséria é grande e espalhada. O corpo social se caracteriza pelo egoísmo. Erraram apenas. Essa é a definição que ela falava dos ladrões. E depois, tanto ladrão gordo por aí, recebido em sociedade, incólume e belemete. Não, ela está falando do ladrão gordo. Quer dizer, ela está falando daquele ladrão, né, que está na sociedade, né, tal, que são, né, os políticos. Vamos falar aqui político, irmão, entendeu? Que pessoal que desvia dinheiro público e tal, e está ali nos condomínios fechados e tal, tá? Então, a letra E está errada, tá? A única correta é a letra B, tá bom? Faz a 11, estamos caminhando para o final, mas não, aguenta firme aí. Para a compreensão de um texto, constitui-se como um elemento importante, tá? A compreensão da unidade temática, do tema que confere uma organização de sua leitura. A esse propósito, levando em conta o desenvolvimento do trecho da historinha O Ladrão, assinale a alternativa que contém uma afirmativa correta. Agora vai fazer algumas afirmativas sobre a leitura global do texto. A gente fez uma leitura fragmentada, mas já deu para você entender o real significado do texto, tá? Então vamos lá, então? Faz comigo aqui, rapidinho. O texto aborda a euforia que toma conta das pessoas durante os festejos de carnaval, o que os leva, inclusive, a esquecer-se de questões importantes da vida em sociedade. Não, tá? Ela estava pulando, e aí alguém roubou. Nada a ver, tá? Letra B. O texto trata das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que gostariam de se divertir em um período festivo do ano, mas não conseguem ver-se livres de preocupações com a subsistência. Também não, tá forçando. Letra C. O texto aborda condições contrastantes da sociedade brasileira, as quais se fazem presentes mesmo em períodos de festejos, lembrando as diferenças sociais entre os que a compõem. Correto, cara? Por quê, velho? Porque ela fala a respeito da falta que ela teve dos objetos, aí ela, na maioria das vezes, ela defende os ladrões, e um dos argumentos é que tinha muito ladrão gordo recebido em sociedade, incólume e benemérito, tá? Então, supostamente, o que trata do assunto global do texto é a letra C, tá bom? O texto trata da diferença das pessoas face às condições adversas daqueles que não possuem as mesmas condições que elas para aproveitar um período festivo do ano. Não. Ela está falando do fato de ela ter sido roubada. O texto aborda a realidade de indivíduos que residem em localidades perigosas. Tem nada a ver, tá? Muito bem. Salvando aqui. E indo para o próximo, tá? Então vamos lá? Próxima página. Estamos acabando, cara. Aguenta firme aí. Olha o 12. O 12 diz assim. Opa, deixa eu pegar uma caneta aqui. Pega a caneta, tem que fazer tudinho na hora que abre aqui o novo. Na norma padrão da língua portuguesa, a colocação dos pronomes átonos continua bastante vinculada ao padrão, ao português europeu, tá? Ao português europeu. Razão pela qual os manuais de gramática prescrevem normas específicas para esse uso. Considerando tais normas, dentre as alternativas seguintes, indique a correta. Quer dizer que está tudo errado, cara. Qual que está correto? Se cansava. Notem aqui que não é conjunção condicional, tá? Aqui é pronome reflexivo. Ele cansava ele mesmo. Então, lembra? Não pode começar a frase com pronome. A letra está errada. Letra B. Era desses que atrevem-se, o que
vai atrair o pronome oblíquo em todas as circunstâncias, tá? É um caso obrigatório de próclise. Tá errado. Letra C. O médico atenderia-me se eu chamasse um pouco depois das 8 ao consultório. Neste caso aqui, é aquele caso exclusivo de mesóclise, cara. Tá? O médico atender-me-ia se eu chegasse um pouco depois das 18 ao consultório. Tá? Não, errado. Também não é um caso. Não é um caso. Sabe por quê? Porque trata-se de uma frase interrogativa. Quando a frase é interrogativa, a próclise é obrigatória. O médico me atenderia se eu chegasse um pouco depois das 18 ao consultório. A frase interrogativa obrigou a próclise. Não é um caso de mesóclise, é um caso de próclise. A frase está errada. Letra D. A filha não contou-lhe. Errado. O não vai atrair o pronome oblíquo em qualquer circunstância. Tá tudo errado, cara. Ao final do ano, renovaram-se, tá? Notem que ao final do ano é um advérbio, mas está separado por vírgula. Então não há atração, tá? Renovaram-se as esperanças de toda a gente em relação à felicidade. Correta a letra E. Fechou? Olha o 13. Mais um texto, a janela. Vamos ver aqui o que ele fala? Nesse pequeno texto, o autor trabalha com os dois planos do sentido da linguagem, o denotativo e o conotativo. Neste, recorre a alguns procedimentos que lhe possibilita a linguagem figurada para conferir maior expressividade ao trecho. Considerando essa perspectiva, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Ele vai falar de algumas figuras de linguagem. Vamos tentar? Já no início do trecho, pela expressão sento-me à mesa, configura-se um recurso de linguagem conotativa. A gente vai ler, mas lá de cara eu vou te falar que não. Se o cara senta-se à mesa, é na frente da mesa mesmo que ele está sentando, tá bom? Então vamos lá. Sento-me à mesa. Quem sabe? Quem se senta, se tenta, 60, 70, escrevo, arredondando caprichosamente os zeros. Então ele sentou à mesa mesmo. Então lembra, o conotativo é o figurado, o denotativo é a linguagem literal. Neste caso ele sentou à mesa mesmo, tá? Então a letra A está errada. Ele chamou de conotativo e não é. Ele é sentido denotativo, tá bom? Vamos lá? Faz a outra aqui. Em O Burro do Papel e Continua Apenas Olhando-me, recorre a uma figura de personificação. Bom, só para lembrar, tá? Personificação é quando um objeto cria características de ser humano. Concorda comigo? Ó? Olha aqui nesse período aqui. Ó. E o burro do papel me fica incompreensivelmente olhando na espera inútil dos 80. O papel está hoje com uma abominável falta de imaginação. Então veja, primeiro papel não olha e depois papel não imagina, tá? Então neste caso aqui continua apenas olhando-me. Papel não olha, tá? Então é uma personificação. A afirmativa dele está correta, tá bom? Então aqui a afirmativa dele correta, cara. Olha a letra C. A expressão mais quadrado do que nunca aponta um emprego figurado da catacrese. Aí você tem que lembrar o que é catacrese, né, cara? Catacrese, cara, é aquela metáfora já gasta, tá? Por provavelmente a gente não saber o nome correto da palavra a qual a gente se refere, tá? É o que a gente faz com, por exemplo, pé da mesa, é o que a gente faz com o corpo humano. O corpo humano tem os seus nomes específicos, mas a gente inventa nome, a gente chama de maçã do rosto, a gente chama de céu da boca, a gente chama de pau da venta. Rapaz, faz hermoso pau da venta. Mas pau da venta é um exemplo de catacrese, tá? O que ele usou como catacrese, que não tem nada a ver, ele quer treinar a pessoa, ou melhor, ele quer testar a pessoa para ver se a pessoa sabe que é uma catacrese, tá bom? Letra D. O papel é uma janela, verifique-se o emprego de uma metonímia. Não, a metonímia é uma relação de continuidade, tá? É quando há uma substituição. Aqui houve uma afirmação, o papel é uma janela. O que eu tenho é uma metáfora, tá? Letra E. No trecho, ele é que espia pela gente, configura-se o emprego da figura de sinestesia como forma de destacar a visão. Não, a sinestesia é quando você tem o acúmulo de órgãos do sentido, que é, no caso, uma figura de linguagem extremamente poética, tá? Por exemplo, em expressões como a música marrom. Peraí, música marrom, música eu ouço, marrom eu vejo. Então misturou visão com audição. É um chocolate aveludado. Chocolate, paladar. Aveludado, tato. Então isso é sinestesia, quando mistura. Ela é que espia pela janela. Alguém está espiando, é só ver, então não é o caso de sinestesia.
Por isso que a única correta é a letra B. Certo? Vai para 14, irmão. Vamos lá, aguenta firme aí. Estamos quase terminando. Levando em consideração o relacionamento que se constrói entre o verbo e seu complemento, dadas as alternativas que seguem, observando-se o contexto dado por elas, indique a correta no que se refere à regência. Então vamos tentar? Olha só, você está vendo aqui o candidato? Está treinado, ó. Tá vendo aqui? Ó. O capítulo da novela que assistiu. Errado. O capítulo da novela A que assistiu. Porque quem assiste, assiste A. Tá errado. Letra B. A mãe aspira um futuro melhor. Para a mãe aspirar um futuro melhor, a mãe tem que cheirar o futuro melhor. Não, a mãe aspira a um futuro melhor. Tá errado. Na localidade que morava, faltava quase tudo. Água, transporte, rede de esgoto, energia. Na localidade que morava, tá? Não, na localidade em que morava. Porque quem mora, mora em, tá? Então, ela não tem transitividade, vai morar, mas ele tem regência. Então, quem mora, quem vive, quem reside, reside em. Faltou aqui, ó, a localidade em que, ou a localidade onde. Também estaria correto, tá? A professora procedeu o computo. Não. Proceder no sentido de começar, então ela procedeu ao, tá? Tá errado. O esportista prefere aquela modalidade a todas as outras. Correto. A correta é a letra E. Porque quem prefere não prefere alguma coisa do que. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Aqui é a preposição. Correto. Tá? Muito bem. 15. Olha o que ele vai falar. Analisando o emprego das formas verbais no texto, sobretudo no que se refere ao seu tempo e modo, assinale a única alternativa que contém uma afirmação correta a esse respeito. Então aqui a gente vai ter que conferir. Você viu que o candidato conferiu uma por uma aqui, tá? Então vamos lá? Diz assim: estava refere-se a um evento ocorrido no passado. Vamos ver. Mas de uma perspectiva que realça sua impossibilidade. Existe essa aplicabilidade? Pode até ser que sim, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha 9 anos e estava farto de apanhar, tá? Não, impossibilidade não. É algo que era costumeiro, tá? O pretérito imperfeito, ele faz menção a algo que às vezes se torna costumeiro no passado. Por exemplo, eu quando eu era mais jovem, eu corria muito, tá? Corria, praticava, corria. Então isso era frequente no passado, tá? Essa é a empregabilidade. A letra A está errada, tá? Vamos lá, letra B. Dependia. Refere-se a uma ação ocorrida no passado sem que isso implique uma ideia de reiteração. Normalmente, o pretérito imperfeito ele precisa ser reiterado, tá? Por isso que ele se chama pretérito imperfeito. Tito me defendia contra os assaltos, tá vendo? Ele tinha esse costume. De novo, é um passado costumeiro, tá? Pega a mão, deixa pra lá. Letra C. Tivesse refere-se a um evento visto a partir de um passado para realçar o seu caráter de condição. Por que é assim, cara? Porque ele é pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo ele é usado para situações hipotéticas, para desejos, para possibilidades, para algumas coisas, né, que elas não configuram certeza, tá? Então vamos dar uma olhada? Quando tivesse 20 anos, nossos tórax seriam iguais, se ele chegasse aos 20 anos, tá? Então, supostamente, a resposta correta é a letra C. Eu digo supostamente que a gente vai conferir o resto, tá? Seriam, refere-se a um evento tipo como futuro, tido como futuro, a partir do passado, a fim de realçar a certeza. Está errado. Porque o futuro do pretérito, aí você pode conferir lá no meu canal, são recentes esses vídeos, tá? O futuro do pretérito, ele configura um futuro incerto, tá? Então tá errado. Prometam refere-se a uma ação ocorrida no momento mesmo em que é localizada no texto. Vamos ver se, criança tem pressa de viver e não lhe prometam uma... Não, isso aqui é pretérito perfeito. Então tá errado, tá? Tudo errado, o correto é a letra C, certo? Salvando aqui a correção, já conforme o gabarito da prova, tá bom? Vou fechar aqui e vou para a penúltima folha, tá? Penúltima folha, tá acabando, cara. Você aguentou firme até agora? Aguenta firmar um pouquinho. Vamos lá, 16. A 16 diz assim: nas alternativas que seguem, verifica-se a presença de vírgulas em todas as orações. Entretanto, em apenas uma delas, o uso deste sinal de pontuação, de acordo com as normas gramaticais, está correto. Assinale essa alternativa. Então tá. Existem alguns momentos em que a vírgula é inadmissível, tá?
Vamos tentar ver se a gente reconhece esses momentos aqui? Vamos lá, ó. Curiosamente, vírgula, está dividindo advérbio, correto. Homens de grandes riquezas costumam. Quem costumam? Os homens. Está separando o verbo do sujeito. Errado, tá? Você viu que o candidato identificou aqui, correto. O professor que ensina bem os seus alunos, tá vendo aqui, ó? Ele colocou a vírgula aqui. É errado, tá? Porque se ele colocou a vírgula aqui, ele obrigatoriamente tinha que pôr aqui. Porque daí para transformá-la em restritiva. Não existe neste caso, desculpa, para transformá-la em explicativa. Não existe a explicativa no caso, quando ela interrompe a oração principal. Nota que a oração principal, ó, o professor levará vários discípulos à humanidade. Como ele está interrompendo a oração principal, então o elemento que é explicativo tem que estar entre vírgulas. Não pode ter uma só, ele tem que ter duas, tá bom? Então, neste caso aqui, faltou aquilo que eu chamo de vírgula da entrada. Ele usou a vírgula da saída e não usou a vírgula da entrada. Tá errado, cara. Vamos lá, faz comigo a outra aqui. O porteiro não nos soube dizer isso. Notem que agora eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí eu não posso separar o objeto direto do meu verbo. Tá errado também. Letra D. O velho amigo, que ele não encontrava havia muito tempo. Olha só, aqui um exemplo correto de vírgula da entrada e vírgula da saída. Deu-lhe um caloroso abraço. Supostamente a correta é a letra D. Supostamente vai conferir a letra E. Que dias eram aqueles que agora... Ó, você vê? Que dias eram aqueles. O aqueles é o predicativo. Não pode separar o verbo de ligação do seu predicativo. Tá errado, cara. Você vê que o candidato, ó, tá treinado. Tá vendo? A letra dele acertou. Né? Ele riscou as outras aqui. Mas tá bom, então. Vamos lá, 17. Sertão, alguém te contou. Então, beleza, então. Vamos lá. Nesses poucos versos, verifica-se uma característica bastante presente na linguagem cotidiana. O fato de que a língua varia, de que possui diferentes modos de se manifestar a partir daqueles que a ela recorrem. Ainda que, a partir dos anos escolares, conviva-se muito com a norma padrão da língua portuguesa, ao observarmos variantes como a dos versos de Patativa da Saré. O cara que estudou na Sorbonne, irmão. Patativa da Saré. Que é isso, rapaz? Não temos maiores dificuldades de verificar as relações que se constroem entre as unidades que a compõem. Considerando essa perspectiva, indique a alternativa que contém uma afirmativa correta. Vamos tentar? O que ele vai falar aqui nessa 17, cara? No primeiro verso, sertão assume a função sintática de vocativo, o que, aliás, é confirmado pelo pronome te. Vamos ver? Ó, sertão, alguém te contou? Ótimo, está separado por vírgula. Isso é um vocativo. Supostamente, a alternativa correta é a letra A. Por que você está falando supostamente? É certo? Porque a gente vai conferir o resto. Tá? Letra B. Em alguém contou, no caso, verifica-se que ocorreu uma mudança que diz respeito ao processo de formação dos vocábulos, derivação e composição. Não. Em alguém eu tenho uma variante, né? Que é uma variante do colóquio, que é substituir o L pelo R. A mesma variante não aconteceu no verbo. O verbo cantou, ele suprimiu o U e acentuou o O. Então são procedimentos dessa oralidade, mas elas não são iguais. Não houve nem derivação e nem composição. Você lembra? A derivação é feita por prefixo, a composição é feita quando você pega duas palavras e une uma só. Está errado essa letra B. Letra C. No terceiro verso, pro que é porquê, deveria estar grafado separadamente, uma vez que introduz uma interrogação indireta. Vamos ver se é o caso. No terceiro verso, vamos ver aqui? 1, 2, 3. Eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero. Por quê? Então ele está justificando. Então, como é uma justificativa, o porquê tem que ser junto. Não tem interrogativo indireto. A afirmativa dele está errada. A forma muito, que é muito, ao aparecer no contexto do quarto verso, assume a função de um pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo, cara? É quando muito vai variar. Por exemplo, eu tenho muitas meninas aqui, tem duas, né? Para quem, né, tem minha esposa e minha filha. São muitas, cara, porque, né, mulher, né, ela... Né, aqui, a árvore de Natal, né? Isso aqui é concebido pela Florzinha, minha esposa, né? Então, a mulher é um negócio que ela, né, tumultua e tal, né? Beleza. Então, o que acontece? Tumultua no sentido que, né, ela preenche o local. A casa da flor, irmão, não tem...
Guarda-roupa, irmão. Só tirar um exemplo do guarda-roupa. Meu guarda-roupa, cara, eu tenho 2 calçados, irmão. Eu tenho um tênis, tenho um sapato social e tenho um chinelo. É só que eu tenho 3, entendeu? A Flor tem um monte. Por quê? Porque a mulher é assim mesmo e a gente ama o fato de vocês, mulheres, serem assim, tá? A Florzinha é bem assim mesmo. Do que eu tô falando? Eu tô falando que esse muito, ele pode ser um adjetivo, sim, tá? Um pronome indefinido e assim assumir função de pronome adjetivo quando ele sofre a variação. Eu tenho muitas meninas, eu tenho muitos sofás aqui na sala, eu tenho muitos computadores aqui em casa. Por quê? Porque é todo mundo professor, é todo mundo acadêmico, né? O único que não é acadêmico aqui em casa sou eu, entendeu? Todo mundo é acadêmico, então tem muitos acadêmicos, tá? É diferente do advérbio de intensidade. Por exemplo, as meninas, elas estão muito cansadas. Você tá vendo? Advérbio de intensidade. Porque senão elas estariam muitas cansadas, tá? Se ele fosse pronome adjetivo. Vamos ver? Vamos ver o que é o muito ali no verso que ele está propondo, tá? É muito aparecer no contexto do 4º verso. Vamos lá? Ó. Muito te prezo. Então, notem, muito é advérbio de intensidade. Então, não. Do jeito que ele me falou, tá errado. Ele definiu errado. Tá errado, a letra D tá errada. Embora decifrar e cantar tenham sofrido a mesma variação, ó, a mesma variação, isso não deveria ocorrer, pois são verbos de distintas conjugações. Não, eles são de mesma conjugação, tá? Sabe decifrar é infinitivo, tá? Então eles têm mesmo patamar. Então é decifrar e cantar, tá? Então a afirmativa dele está toda errada. Só está correta na letra A. Faz o 18. O 18. Em língua portuguesa, são vários os processos pelos quais as palavras podem ser estruturadas. Derivação e composição, sem falar de outras, tá? Com base nesses processos, assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre as palavras e seu respectivo processo de estrutura. Então, correto, tá? Então, vamos lá? Alcance. O que é alcance? É uma derivação regressiva, porque ele deriva do verbo alcançar. Correto. Alfabetização, tá? É uma derivação sufixal. Na verdade, é uma composição, tá? Ele é composto de alfa e beta, tá? E aí, uma sufixação. Beleza, alfabetizar, a palavra já está tradicionalmente estabelecida. Fechou, a gente admite que é uma sufixação, tá? Deixa passar. Agora, girassol não é uma derivação prefixal. Girassol é uma composição por justa posição. Por quê? Porque não pode perder. Não pode perder letra, pode ganhar. Perder não pode. Então, quando ele perde, ele é processo de composição por aglutinação. Quando ele simplesmente junta uma palavra com outra, é processo de composição por justa posição. Tá errado. Aí, ó, o candidato já responde. Letra B. Desigualdade. Desigualdade é uma derivação sufixal. Não, ela é prefixal e sufixal. Tá errado, tá? E o gabarito tá falando que é a letra B, tá? Então, alguns entraram em contato comigo. No decorrer da semana, a semana foi muito puxada essa semana de entrega de nota e tal. Eu peço desculpa, tá? Não pude dar devida atenção para quem mandou as mensagens para mim, porque na maioria das vezes estava em sala de aula, estava ocupado. Mas eu acho que deu tempo das pessoas entrarem com recurso, tá? Essa letra D tá errada, letra B tá errada, tá? Porque no gabarito ele fala que está correto, e desigualdade é uma derivação prefixal e sufixal. Contrapor é uma derivação prefixal, correto, prefixo contra. Abala é uma derivação regressiva, deriva do verbo abalar. E esfriar é uma derivação parasintética, porque vem da palavra frio. Aí eu tenho prefixo e sufixo, mas eles não são desassociáveis, tá? Derivação parasintética. O errado é a primeira, tá bom? Letra C. Apavorar é uma derivação sufixal, né? Não, é prefixal, vem de pavor. Na verdade é uma derivação parasintética, tá? Já tá errado. Interbairro é uma derivação prefixal, correto. Lobisomem é uma composição. Certo, ele não está falando que é composição por aglutinação, mas é uma aglutinação, tá? E derivação regressiva tá, correto. Otorrinolaringologista, ele falou que é uma derivação sufixal, tá? Então, otorrinolaringologia, correto, né, cara? Apesar dele ser feito pela palavra otorrino, pela palavra naringo, né, várias palavras, mas tudo bem, por causa da palavra logia, né? Resgate, derivação regressiva, porque vem do verbo resgatar, correto. Amanhecer, derivação parasintética, correto. E derivação prefixal e sufixal na palavra desvalorizar, correto, porque a palavra é valor, tá? Supostamente a resposta correta é a letra D, tá? Mas ainda há alguma ressalva a fazer em otorrinolaringologia, tá bom? O gabarito oficial falou que é a letra B, tá? Mas a correta é a letra C. Choro é uma derivação regressiva, correto? Predizer, uma derivação prefixal, correto?
Expropriar, falou com a derivação sufixal. Não, ela é uma derivação parasintética, tá? Inhada é uma derivação sufixal, correto. Então tá tudo errado. O único correto é a letra B, e com ressalvas, tá bom? 20, eu tenho o último texto. Agora, vamos ver se a gente vai precisar recorrer ao texto, tá bom? Vamos lá? Acompanhe comigo. Tá acabando, cara. Você aguentou até aqui? Esse pequeno conto vale-se de recursos que se associam à norma literária, o qual vai se construir com base nos diversos níveis de linguagem. No que se refere especialmente ao semântico, nota-se o emprego das figuras como uma das marcas de tal norma. A esse propósito, indique a alternativa correta. Vamos ver aqui. A expressão infinitamente reduzido recorre-se ao eufemismo para destacar a desvantagem a que se via o personagem na história. Infinitivamente reduzido, eu já te digo, cara, ele é uma hipérbole, tá? Então não é um caso de eufemismo. Eufemismo é quando você fala uma palavra para suavizar a outra, que não é o caso aqui. Exemplares providos de botões, tá? O emprego da personificação conduz à imagem de objeto ultrapassado. Exemplares providos de botões, cara, né? Vamos ver, vamos dar uma olhada lá? Vamos lá, eu juro que eu fechei, né, cara? Vamos lá aqui. Exemplares providos de botões. Vamos lá. Abre o Paint. De novo, vamos lá. Exemplares providos de botões. A maior fabricante de abotoaduras de punho fechou a indústria depois de convencer-se de que é infinitivamente reduzido o número de camisas de manga comprida à disposição da humanidade. E mais que os exemplares deste gênero ainda existentes são providos de botões, dispensando abotoaduras. Trabalhei a vida inteira no setor. Lastimava-se e almejava... não é um caso de personificação que ele fala ali, né? Personificação que ele fala. Deixa eu ver aqui. Não é o caso. Desprovido de botões, ó. Provido de botões, desculpa. É um emprego, não é uma personificação, porque realmente as camisas são providas de botões. Não há nem sentido figurado, que o sentido é literal, tá? No trecho, os fatos ergueram-se contra mim a um hipérbato. Hipérbato é inversão, tá? Então, um exemplo legal de hipérbato é o ouvido do Ipiranga, as margens de paz do povo menor com o brado retumbante, tá? A frase direta seria: as margens plastas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo herói. Na hora que o nosso autor, que é o Joaquim Osório Duque de Estrada, ele inverte tudo, ele usa hipérbato. E aqui não é o caso de inversão da frase, tá? Tá errado. É o fim da civilização, recorre à antífrase. Antífrase, cara, é uma ironia, tá? Então, fim da civilização não é algo até literal, tá? Não é o caso. Letra E, a expressão esvoaçar do pano bigarreado, tá? Há uma metonímia que confere expressividade ao objeto em questão. O que é a metonímia, cara? É aquela relação de continuidade, tá? Só vamos conferir no texto aqui esse bigarreado, tá? Vamos lá? Confere comigo aqui o bigarreado. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Bigarreado. Cadê aqui o bigarreado aqui? Só pra gente ter certeza do que ele tá falando aqui. O bigarreado. Será que eu vou ter que ler tudo aqui, cara? Vou ler tudo aqui. Não dá nada, não. Faz comigo aqui. Ainda tô insistindo em achar o bigarreado aqui. Tá. Tá bom, então. Conclui-se que o fim da civilização é a enforcar-se numa camisa esporte, estampada quanto esta, movida de vento súbito. Saiu pelos ares, qual bandeira solta. Era tão bonito o esvoaçar do pano bigarreado, tão graciosas as evoluções. Tá vendo? Ó, a camisa não sai, quem sai são as pessoas. Então essa é a relação de continuidade estabelecida pela metonímia. Normalmente você associa a metonímia normalmente a marca pelo produto. Traz um bombril lá. Na verdade a palavra não chama bombril, a palavra se chama palha de aço. Traz um omo lá, não chama omo, ele se chama sabão em pó. Na verdade a camisa não sai voando, são as pessoas que estão dentro da camisa, entendeu? A relação está correta, cara, é uma relação de metonímia. A resposta correta é a letra E. Deixa eu deixar uma caneta mais grossa aqui.
A resposta correta é a letra E. E o último, faz comigo o último, aguentou até aqui, né, cara? Faz comigo o último aqui. Diz assim: após uma leitura atenta do texto, que começa com uma constatação da personagem a respeito do pouco uso que se passar a fazer de camisas de manga comprida, pode-se considerar a existência de uma mensagem que se constrói para o leitor ao longo do seu desenvolvimento. Dentre as alternativas seguintes, assinale a que comportaria o conteúdo dessa mensagem. É inevitável que uma mudança de costumes traga consequências negativas para as pessoas, diante das quais não há mesmo nada a fazer. O que seriam essas consequências negativas? Não é o caso. É ruim para o serviço dele acabou. Né? Se são inegáveis as transformações trazidas pela mudança de costumes, é preciso que as pessoas vejam como se adaptar a elas. Não é verdade? Um bom exemplo disso é a Kodak, né, cara? Os caras falam da Kodak, né, cara? Que em alguns anos o negócio dela de filme de rolo acabou, né, cara? Se transformou totalmente, porque as pessoas agora têm uma máquina de tirar foto no celular. Eu ainda sou do tempo da Log. Se você não sabe do que eu tô falando, fica na sua, tá bom? Porque é negócio lá da década de 80, né? A máquina Log você comprava, ela tinha o flash, né? Girava o flash, só podia tirar 4 fotos só. Eu sou do tempo em que você ia na festa, você comprava um filme de 24 poses, quando dava a 20ª pose, você já tinha que ficar pensando, peraí, agora vai ter cortar o bolo, é uma foto, aí a gente vai tirar com os parentes tudo é outra foto, aí minha tia ainda não chegou a 3 fotos, aí você tinha que contar, porque só tinha direito a 24 fotos, cara. Aí você levava no lugar e revelava essa foto. Hoje você revela a foto porque você quer. Você leva um pendrive lá, então você revela. No nosso tempo, não. Nosso tempo era as 24 fotos, você guardar. Nós temos álbuns de fotografia em casa. Se você ainda não digitalizou tudo, digitaliza, né? Porque esse negócio um dia vai esfarelar, etc, etc. A resposta correta é a letra B, tá bom? Ele faz outras afirmativas aqui. Diante das transformações trazidas pela mudança de costumes, desesperar-se é um caminho. Não pode desesperar, tem que mudar. Diante das transformações negativas, não são negativas, acontece. Visto que as transformações trazidas pela mudança de costumes são inevitáveis, as pessoas devem preparar-se para não combatê-las, mas se adaptar, certo? Meus amigos, essa foi a prova em nível médio, fiz a correção conforme o prometido, tá bom? Um abraço, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até as próximas correções.